Bom, Bom bom dia, dia, professor. bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sim com o senhor, professor. Tudo bem, obrigado. E aí, passeando muito pela quarentena? Do quarto para a sala, da sala para o quarto, professor. É, estamos mais ou menos na mesma situação. Deixa eu tentar aqui. Ô, gente, olha só, vocês viram que eu mandei o livro em PDF nos grupos da 901 e da 902, e ainda mandei na 901 da sua CAP. Eu não quero desculpa com esse assunto aqui. Ah, eu não li porque tá na quarentena, não consegui a Bangu lá na lojinha do shopping. Aquelas desculpas que aluno dá para professor que não leu, tá? Então é aquilo, né? Eu mato a cobra e mostro o pau. Mandei o livro em PDF. Aí eu quero ver quem é que não vai ler, né? Porque não tem desculpa. Não tem mais desculpa. Isso, Júlia. Ele vai chegar terça-feira, abusada. A gente chica outra coisa. Olha a cara da Júlia. A Júlia, cara do afronta, olha. Com essas argolas, assim, olhando pra gente assim, ó. É... Júlia Cacada. Bom, vamos ver quem está aqui. Guilherme Veloso, bom dia. Eduardo Barcelos, João Vitor, Júlia, Cláudio, Brenda, Pedro Lucas, Giovana, a dançarina, Júlia Moreira, Alisson, saudades de Júlia, Alisson, o jacaré, Maria Eduarda. Gente, é a Duda que está aqui. Eu nunca vi a Duda na minha aula. Bom dia. Sara, bom dia. Bia, bom dia. Fio Francisco, bom dia. Isabelle, bom dia. Isabelle, a menina que tem vários cachorros. Ela vende cachorro, tá? Quem quiser comprar cachorro, é só ligar para a Isabelle. Ana Clara Alves, a menina mais discreta, calma da escola. E Karen, a menina que nunca reclama de nada. Então, bom dia, nono ano, meus alunos queridos. O que foi? Tão azedos hoje? Não Bom estou dia, afim professor. hoje. Bom dia, Ah, tá, professor. bom dia. Pensei que vocês não estivessem afim hoje. Pensei que vocês estivessem, sei lá, de repente, num mundo particular, né? Que vocês não quisessem ser incomodados. Gente, vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Sim, Bonito, né? Então tá, foi o que fiz. Então, olha só. Gente, aqui nós temos o exemplar, né, do nosso livro maravilhoso, e não sobrou nenhum, que todos vocês serão leitores. E eu vou marcar, né, daqui sei lá, uns 15 dias, uns 20 dias, um debate com chá literário, né, que vai valer 50 pontos da média, né? Então, olha só, turma, vamos falar um pouquinho da Agatha, né? É escritora reconhecida mundialmente como rainha do crime. Seus livros foram publicados em diversos países, já venderam mais de 1 bilhão de cópias em inglês e também em outros idiomas. Até aí vocês já sabem, né, da aula passada, que o nome desses livros, né, que nós sabemos que esses livros que vende muito, né, nós chamamos de best-sellers, né? Não sei se vocês já ouviram falar, gente, nessa expressão, né? Já ouviram falar, gente, alguma vez nessa expressão? Então, o que viria a ser só um minuto, tá, turma?
Bom dia, Luana. Então, olha só, gente. Best-seller. O que seria o best-seller, né? No caso, ele está vindo do inglês, né? Vocês têm aulas de inglês. E significa o mais vendido. É um livro que é considerado como extremamente popular. Então, ou seja, para ser best-seller tem que ser popular. Não adianta ser algo que não é vendido, que não caiu na graça do público, né? Que é considerado como entre os que incluído na lista dos mais vendidos, sendo considerado como literatura de massa. Então, os best-sellers são os livros mais vendidos, né, e são considerados livros de massa. Tudo bem, gente? Todo mundo está enxergando como se escreve best-seller? Agora eles aprenderam uma expressão em inglês com o professor Ronaldo. Best-seller. Ah, mas é um best-seller. O que seria um best-seller, Alisson? Sem ler. Alisson, jacaré ou alligator? Um livro muito vendido, professor. Tá o quê? Um livro muito vendido. Ah, um livro muito vendido. Eu entendi que você vai dizer, professor, eu tô com coronavírus. Que isso? Então, olha só. Todo mundo está entendendo, então, o que é best-seller, né? Bom dia, Natan. Natan vai dançar, tá, gente, hoje. Tá com saudade. A professora Débora de vocês vai colocar o Natan para dançar. Então, olha só. Como que são essas histórias dessa rainha do crime? Então, olha só, turma. Vamos entender um pouquinho, ó. Existe uma figura de linguagem, né, que é chamada perífrase. Né? Lembram dessa figura? Perífrase ou antonomásia. Essa figura de linguagem, ela serve para quê, turma? Ela serve para chamar alguma pessoa pelo que ela representa. Exemplo, Michael Jackson, o rei do pop. Então, se eu falar o rei do pop, eu estou me referindo ao Michael Jackson. Se eu falar rainha dos baixinhos, eu estou me referindo a Xuxa. Se eu falar cidade luz, eu estou me referindo a Paris. Se eu falar cidade maravilhosa, eu estou me referindo ao Rio de Janeiro. Se eu falar cidade da garoa, olha, Alisson, que bacana, cara. Que bacana, isso aí. Então, petróleo. O petróleo eu chamo de ouro negro. Tá, turma? Bia, você que chegou agora, eu estou explicando aqui o que seria o best-seller, né? Eu já expliquei o que era best-seller, agora eu estou explicando o que é perífrase e antonomásia. Então, no caso, quando eu falo a rainha do crime, é um título, é uma perífrase que eu estou dando a Agatha Christie. Então, turma, Agatha Christie vocês ouvirão ainda as pessoas se referirem a ela como rainha do crime, que é a Agatha Christie. Tudo bem até aí? Bom dia, Jordan. Bom dia, Luana. Todo mundo está entendendo mais ou menos como que funciona, turma? Sim, Sim. Alisson. Que bom, Duda. Sim, Alisson. Vem numa caixa, né? É bem bacana. O material é incrível, né? Gente, eu estava falando com o sexto ano da Sulacap ontem. Eu acho que eu já falei isso para vocês já, né? Principalmente para os meus alunos que eram da tarde, que eu já fui professor de redação. Que eu gosto de pegar o livro, riscar, puxar seta, fazer as anotações, escrever as informações. E essa coisa da internet, você lendo pela internet, acaba que você não tem um contato com o material do livro, né? Isso eu acho que é coisa de gente velha, né, gente? Ano que vem eu vou fazer 40,
Então acaba que eu acho que eu tô ficando... Eu também gosto do livro físico, professor. Não gosto de ler pela internet, não. É. Sei lá, parece que foge do universo de literatura, né, Alisson? Sim, fica Literatura é ruimzão. livro, literatura é biblioteca. Ah, professor, tem biblioteca virtual? Sim, tem. Mas o livro tem cheiro, né, gente? É outra coisa. É você parar. Gente, eu sou louco para fazer isso com vocês, eu ainda vou fazer isso. Eu preciso fazer esse ano ainda um passeio com vocês no ensino médio, se bem que eu sou professor de literatura do sexto e sétimo também, né? Do oitavo, não. Esse ano do oitavo eu não sou. Mas na Sulacap eu sou de todas as turmas. Então, exemplo, no Jabu eu sou de todos, menos do oitavo ano. E aí, turma, o que eu queria? Eu queria pegar, levar vocês, que é do nono e do ensino médio, para um passeio, para um café, sabe? Um café literário. Eu já falei isso com a Brenda. Lembra disso, Brenda? Eu não sei se eu falei com Júlia Sampaio. Eu tenho muito essa conversa com a 900 da tarde, de levar vocês para um café. Lembra, Júlia? A gente fica ouvindo música, discutindo literatura, falando sobre a vida, falando sobre a família, falando sobre o futuro, falando sobre tudo nesses cafés. Ai, gente, é tão chique, é tão elegante, hein, Alisson? Ficaria legal mesmo. Esperar o corona acabar. Vamos esperar o corona acabar. Quando o corona acabar, eu vou com todos vocês. Gente, Ana Clara sensualizando. O que é isso, Ana Clara Azevedo? Sua mãe já viu isso? O padre já viu? Ana Clara sensualizando. Vou tirar a camisa também. Que isso, gente? Ana Clara. Que absurdo, gente. Ó. Olha só, turma. Então, vamos entender esse universo da nossa rainha do crime, né? Histórias marcadas por mistérios e suspense. As obras possuem uma linguagem acessível. Eu acho que eu já falei disso na outra aula, eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. Gente, por que é importante que a linguagem seja acessível? Porque quando a linguagem é acessível, todo mundo pode ler. Exemplo, ó, quando vocês forem para o médio, vocês vão ter clássicos de literatura. Exemplo, segundo ano. Segundo ano, tadinho, eles estão lendo Dom Casmurro, Machado. Gente, Machado de Assis é muito difícil. É muito difícil ler Machado de Assis. As palavras não são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. Então, você tem que ler com dicionário, né? Então, é importante que a linguagem seja acessível. E uma narrativa ágil, rápida, é uma coisa rápida e envolvente. Lembrando, meus queridos alunos, que instiga o leitor e prende atenção para cada personagem, cada detalhe descrito. Por quê? Ela vai estar preocupada, a Agatha Christie, ela está preocupada, na verdade. Exemplo, quando nós lemos no bimestre passado Ariano Suassuna, que é um autor tipicamente brasileiro, que relatava coisas do Nordeste, relatava a religiosidade, a fé católica, né, presente naquelas personagens, que ao mesmo tempo tinha uma coisa pura e ao mesmo tempo uma coisa extremamente maldosa, maledicente. Nós estamos estudando, turma, literatura comparada. Então, eu preciso explicar para vocês alguns termos para vocês não se perderem. Olha só. Literatura comparada, turma, é um termo que vocês, como estudantes de literatura, vocês precisam saber o que é literatura comparada. Literatura comparada, o nome comparada, induz com que nós achemos que seja uma comparação, certo? Mas não é, turma. Literatura comparada não tem nada a ver com comparação. Literatura comparada nada mais é do que a literatura comparada nada mais é do que a literatura internacional. Olha que chique, gente. Vocês hoje não estão lendo literatura brasileira. Vocês estão lendo literatura comparada, que é literatura inglesa. Aí alguém chega e fala assim,
Ah, é literatura internacional. É literatura internacional. Mas você não pode simplesmente chegar para alguém, né, Brenda, e falar assim, o retardado, o estupício, é literatura comparada. Não. Você chega e fala assim para a pessoa, dá um toque, oriente. Quando nós lemos livros que não são de autoria nacional, nós chamamos de literatura comparada. Tá? Aprenderam no 9º ano? Então, Agatha Christie, e não sobrou nenhum, é um exemplo de literatura comparada. Ok, seu Guilherme Veloso. Ok, seu Eduardo Barcelos. Ok, seu João Vitor. Ok, Júlia Sampaio. Ok, Brenda. Ok, Pedro Lucas. Ok, Giovana. Ok, Júlia Moreira. Cadê o Felipe, Júlia? Ok, Alisson. Ok, Maria Eduarda. Ok, Sara. Ok, Francisco. Ok, Isabelle. Ok, Ana Clara. Ok, Karen. Ok, Natan. Ok, Luana. Ok, Jordan. Ok, Bia. Ok, Cláudio Henrique. Ok, Ana Azevedo, a sensual. Ok, Letícia. Todo mundo entendeu o que é literatura comparada no 9º ano? Cadê aquele joinha bonitinho do professor ver? Sim. É o joinha, joinha. Isso. Então, tá. Muito bem, vocês são chiques, vocês são abusados, vocês são alunos de Ronaldo, então vocês vão ser um nojo na hora de falar, porque se não for um nojo, então você nem vá para passar vergonha. Tem que selecionar as palavras, tem que transitar do universo popular ao universo erudito. Então, está todo mundo compreendendo o que o tio Ronaldo está falando, né? Então, tá. Então, olha só, turma. Eu ia falar uma outra coisa com vocês que fugiu. Uma linguagem acessível, narrativa ágil, e prende a atenção para cada personagem. Assim. Turma, então eu estava fazendo uma comparação há pouco com vocês sobre a questão do Ariano Suassuna, que ele está naquele universo Brasil, né? E a literatura de Ariano Suassuna, a linguagem é extremamente simples, é acessível. É interessante você ler, porque você primeiro dá umas boas risadas. Agora, nós estamos indo para um universo completamente diferente. Então, eu quero que vocês entendam assim, caramba. Turma, e quando nós vamos ler um livro, não existe isso aqui, ó. Eu já falei isso, eu falo muito isso com Júlia, com Giovanni e com Brenda. Não existe essa coisa de chegar e ficar assim, ó. Ah, eu não gosto do livro porque o livro é chato. Mas para você falar que o livro foi chato, você tem que ter lido. Gente, ontem eu estava lendo o livro do 6º ano. Eu acabei de ler o livro do 6º ano, as 50 páginas do 6º ano, em meia hora. O livro do 6º ano é a coisa mais linda do mundo. É uma coisa linda, é o Jardim Secreto, também literatura comparada. Uma coisa linda. Se vocês quiserem depois o livro do 6º ano, eu envio para vocês em PDF, quem gosta muito de ler. Gente, o livro do 6º ano é uma coisa linda, 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 linda. Então, quem quiser, depois eu mando. E aí, turma, Agatha Christie, voltando, para você poder... Por que eu estou falando isso? Porque no início é difícil. O início de você entender e não sobrou nenhum, caramba, de que ela está falando? Gente, mas o professor falou que o livro era tão bacana e as primeiras páginas vai dar um pouquinho de dor de cabeça em vocês. Né? Não é aquela coisa simples do Ariano Suassuna. Depois que vocês entenderem, aí vocês, caramba, vocês vão querer acabar de ler. Porque chama, é extremamente atraente. Então, olha só. Entre os seus diversos títulos, O Caso dos 10 Negrinhos é, sem dúvida, o mais conhecido deles. Agora, relançado com o título e não sobrou nenhum. Então, olha só, gente. Esse livro de Agatha Christie, uma curiosidade aí, né? Ele já foi chamado de O Caso dos 10 Negrinhos. Por quê? Porque existiam 10 pessoas, 10 personagens na ilha, né? E agora, quando ele foi relançado com o nome de E Não Sobrou Nenhum. Então, vocês vão encontrar esse livro com outro nome que era O Caso dos 10 Negrinhos. No caso aqui, gente, é uma crítica, né? Quando ela fala a obra conseguiu me tirar o sono e me prender do início ao fim.
Acredito que algumas palavras soltas podem trazer uma noção preliminar do que você irá encontrar. Exemplo, gente. Por que está falando palavras soltas? Quando nós lemos um livro, lembra que eu falei há pouco para vocês que é importante, Bia? Bia é leitora também, né? Bia da tarde. Gente, eu falei para vocês que eu preciso do livro, né, Alisson? Alisson falou, professor, livro físico, para eu poder fazer as anotações, para eu poder trazer as informações. Sim. Então, quando nós lemos, virá algumas palavras que nós chamamos de palavras-chave. Palavras-chave. Essas palavras-chave, elas vão servir para nós termos noção do que serão essas palavras. Seriam como se fossem pistas. Então, exemplo, eu estou lendo um parágrafo, eu falo assim, era uma menina que estava muito chateada com o que estava acontecendo, ela tinha 10 anos. Aí eu chego para vocês e falo assim, nono ano, do que se trata o primeiro parágrafo? Aí vocês vão falar assim para mim, professor, está falando sobre as características da personagem. Então, através da leitura, vocês precisam resumir o que cada parágrafo está falando. Você precisa entender qual é a ideia central do parágrafo. Por isso que eu estou dizendo que é importante, turma, a questão das anotações. Todo mundo compreendeu? Sim. Sim? Então tá. Então vamos voltar aqui. Então tem 10 pessoas, 10 passados controversos. Você já sabe, 10 pessoas. Caramba, está isolado 10 pessoas. Uma ilha distante, um anfitrião desconhecido, medo, mistério, desconfiança, mortes inesperadas, um caso inexplicável, uma revelação brilhante. Tudo isso serve para indicar, né, o que nós iremos encontrar no livro. Ok, turma? Vamos lá. Então, tem uma frase aqui, gente. Sim, não tenho a menor dúvida de que fomos convidados a esta casa por um louco. Provavelmente homicida, lunático e perigoso. Aí, olha só, turma. Dito isso, vamos às frases, né? Vamos a um breve relato da história. Aqui, gente, tem um capítulo, né, do best-seller. Desculpem. Onde fala assim, a cena que se seguiu parecia tirada de uma peça cômica, de uma pantomima, né? Cada convidado pousou a mão na maçaneta da porta do respectivo quarto. Depois, como se atenta a um sinal, cada um entrou e fechou a porta. Ouviram-se os ruídos dos ferrolhos, das fechaduras e dos móveis sendo arrastados. 4 pessoas apavoradas. Gente, eu não estou entendendo aqui. Entrincheiradas. Entrincheiradas até amanhã seguinte. Ok. Tudo começa quando cartas inesperadas são recebidas por diversas pessoas, convidando-as para comparecer na Ilha dos Soldados. Gente, vocês já imaginaram isso? Vocês chegarem... Eu já estava imaginando isso, a gente fazendo na escola. A gente pegar envelope com cartas e entregar isso para todo mundo, para todos os alunos. A gente entrega carta para as pessoas. Ou então nós iríamos, a cada turma, entregava uma carta.
Aí todo mundo, o que que foi? O que está dizendo? Você recebeu o quê? Ah, gente, eu recebi uma carta para as pessoas já começarem a estar na atmosfera da narrativa. Tudo começa quando cartas inesperadas são recebidas por diversas pessoas, convidando-as para comparecer na Ilha dos Soldados. Com motivos diferentes em cada um dos convites, o misterioso proprietário da ilha, Sr. Owen, consegue reunir 10 convidados no local. Contudo, logo na primeira noite, eles são surpreendidos com uma gravação aterrorizante, revelando que, apesar de aparentemente não possuírem nada em comum, todos guardavam segredos escusos do passado. Olha só, nono ano, eu sei muito bem o que vocês fizeram no verão passado. Estão entendendo mais ou menos, turma? Ou seja, ninguém tem direito de falar nada de ninguém, porque todo mundo tem algo a esconder. Todo mundo tem algo que ninguém pode saber. Ou que, se alguém souber um dia, possa ser que você passe por algum tipo de constrangimento. Foi tão refletindo sobre o que eu estou falando? Então, ó. Bia, esse livro é fantástico, é fantástico. Bia, você está no grupo da 902? Tô sim, professor. Você recebeu o arquivo? Se bem que você também é da mesma escola que eu e o Alisson, né? Com livro físico, né? Sim, sou. Então, Bia, caso você não tenha o livro, dá uma lida no material em PDF. Não se preocupe, eu tenho o livro. Eu comprei ele bem antes desse vírus aparecer. Olha, ela é nojenta, né, gente? Ela não é abusada, Beatriz. Ela é isso. Ela é esse nojo. Que isso, professor? No bom sentido, sua boba. Ó, é maravilhoso, Bia. Para quem gosta dessa coisa de suspense, eu amo isso. Eu até já falei para vocês, gente, uma vez, que eu tinha muita vontade de ser perito, né? Que eu amo essa coisa de detetive, de descobrir o que está acontecendo, entender o porquê que aconteceu aquilo, por que a pessoa fez aquilo, o que passou na cabeça da pessoa para que ela agisse daquela forma. Eu amo isso, gente. Amo de paixão isso. Eu acho que se eu não fosse professor de língua portuguesa ou de literatura, certamente eu seria sei lá, alguma coisa voltada para perito, ator, alguma coisa desse nível. Professor, Professor, tipo, não tem nada a ver com a história, mas quando você falou dos segredos, eu lembrei da série, a série Ctrl Z. Tipo, elas lançam os segredos das pessoas, mas não tem nada a ver, professor, Não, tem. com o livro. Não, a questão segredo, sim, né, João? Manda sim, Professor, né? Oi. e quando tu espera que vai acontecer alguma coisa e acontece outra, cara? Isso que me deixa frustrado. Cara, eu fico muito pistola quando acontece isso. O livro. Gosto, mas fico muito João, frustrado. Sim. O grande barato do livro, gente, é exatamente o quê? O grande barato do livro é que quando nós vamos ler o livro ele nos dá a possibilidade de imaginar, né? E o filme, o que acontece? O filme já vem aquilo pronto. Então, o livro ele já vai mexer com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, a questão do fato de imaginar. Sem falar também que o filme não vai contar a história total. No filme terão recortes, né? Então, não será a história na íntegra. Brenda, pode deixar que eu mando o livro do sexto ano para você, sim. Tá? Vocês vão gostar muito. Do sétimo também. Do sexto é o Jardim Secreto. E do sétimo, gente, é um livro, O Gênio do Crime, que vai falar a nossa história dos pais, de um livro de figurinhas. E o livro de figurinhas, você tem que preencher aquele livro, que aí, se você preencher, você ganha um prêmio, né, do seu Tomé, que ele tem uma fábrica. E aí existe uma fábrica clandestina. E nessa fábrica clandestina,
começa a produzir as figurinhas mais difíceis, que as crianças não têm, e começa a vender as figurinhas. Com isso, todo mundo começa a ganhar. E se o Tomé, que é o dono da fábrica, ele não vai ter como dar os brindes para todo mundo. E vira uma grande confusão. Então, é um livro bacana também. Só que o livro do 7º ano é nacional. Tá? É literatura nacional. E o livro do 6º de vocês, vocês do 8º e do 9º é comparado. Porque o 8º está com megera domada, né? Então, turma, caso mais alguém queira, tá, eu mando sem o menor problema. Olha só, gente. Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Só me manda os livros do 6º e do 7º. Manda, João. Mando sim. Então, olha só. O susto inicial se torna ainda mais intenso quando uma das pessoas, logo após ouvir a misteriosa gravação, morre sufocada. Ora, quem entre eles praticou tal crime? Quem entre eles praticou tal crime? Por qual motivo? Essa é a dúvida que vai te perseguir até a última página desse livro, e que se torna mais intensa a cada página lida. Ô, gente, não tem aquela brincadeira de detetive, assassino e vítima? Lembra muito esse universo, né? Agora, olha essa frase. A vida dentro da lei é muito estreita e limitada. Sou totalmente a favor do crime. Um brinde à vida criminosa. Olhem esta frase, gente. Em meio às inexplicáveis mortes que começam a ocorrer, aos passados comprometedores que são revelados, aos poucos e a um poema gravado nas paredes dos quartos que parece explicar a sequência dos acontecimentos. Gente, me desculpem a sequência aqui, tá? Mas que, ao mesmo tempo, confunde a mente dos habitantes da ilha. Essa é uma história sobre um crime cometido com uma genialidade ímpar por uma pessoa que possui a mente brilhante e, ao mesmo tempo, insana. Turma, o que seria isso? Alguém que tem a mente brilhante. Eu falei uma vez, para você poder ser um criminoso, no mínimo, você tem que ser inteligente. Né, gente? Bandido burro não tem como. E, ao mesmo tempo que fala que esse criminoso tem uma mente brilhante, ele é insano, porque ele não pensa nas consequências. Né? É uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente. Mas muitas pessoas que são desequilibradas, elas são inteligentes. Vocês já perceberam isso, gente? Né? O poder da articulação. Frio e calculista, professor. Calculista, a questão da própria psicopatia, né? Os psicopatas em si. Vocês querem ver uma coisa? Um exemplo de psicopatia, de insana. Vamos pegar uma vilã aí que todo mundo viu mais ou menos, né? A Josiane. Ou então a Nazaré, a Carminha. Elas são extremamente insanas. Né? Elas agem sem medo. A Carminha, no próprio auge da loucura, vocês são cafonas, que ela destruiu o salão todo lá da Mona Lisa na Avenida Brasil, que ela acabou com a mãe do Tufão, xingando todo mundo. Aquilo ali, gente, vocês acham que ela estava realmente em desequilíbrio? Aquilo foi uma encenação. Uma encenação da personagem Carminha. A própria Carminha pensou, eu vou encenar isso para eles acharem que eu estou louca, mas eu não estou louca. Eu vou dar uma de louca. Estão entendendo? Ó, aqui no caso. Lá embaixo, na sala de jantar... Professor, o próprio Coringa. O próprio Coringa. O próprio Coringa, bem lembrado. Lá embaixo, na sala de jantar, Rogers estava de pé, intrigado. Fitava com atenção as figurinhas de porcelana no centro da mesa. Murmurou para si mesmo. Que coisa esquisita, eu podia jurar que eram 10. Com um enredo bem amarrado e completamente instigante, ao longo da leitura é possível duvidar de todos e questionar tudo.
até a nossa capacidade de percepção do que estamos lendo. Gente, chega uma hora que você fala, meu Deus, isso não é verdade, isso realmente está acontecendo. Eu estou entendendo isso para vocês verem o universo de Agatha Christie. Não se engane pelo título. Afinal, dizer que não sobrou nenhum não diz quase nada perto do que você irá descobrir e da forma como a verdade chegará até você. Palavras são palavras. Palavras o vento leva. Agora, o que está escrito não, né, gente? Em meio haja vida, a morte nos envolve. Pois bem, qual o limite entre a razão e a loucura, gente? Vocês estão entendendo mais ou menos o que a gente vai falar, né? Qual o limite entre a razão e a loucura? Que ponto da minha loucura eu posso ter razão? Em que ponto da minha razão eu posso ter um pouco de loucura? É exatamente isso que estou me perguntando até agora. Leia e certamente passará dias ou, quem sabe, meses se questionando a mesma coisa. Gente, hoje em dia, a gente chega e fala assim, caramba, tem aluno que fala assim, professor Ronaldo, você é maluco. Só que hoje em dia, ser maluco, no sentido de ser engraçado, de fazer coisas engraçadas, inesperadas, seria uma qualidade. Num outro contexto, ser louco seria como? Em que sentido que eu estou sendo louco? Qual é o sentido da minha loucura? Giovana, quer falar? Qual seria a minha situação de loucura? O meu estado de loucura? Será que a minha loucura realmente é a loucura? De eu estar com algum desvio, alguma complicação mental? De eu ter que me isolar em algum lugar, seria um hospício? Ou a minha loucura será simplesmente para eu poder chamar a atenção? Será que eu agir com a razão em algumas situações seria uma loucura, tu? Ou eu agir com a falta de razão realmente é uma loucura? A história criada por Agatha Christie nesse livro, de tão brilhante e inquietante, com certeza vai despertar seu desejo de ler toda a obra da escritora. Olha isso, Bia. Gente, muitas pessoas, eu, por exemplo, eu comecei com Agatha Christie e não sobrou nenhum, os 10 negrinhos ainda. Então, a partir do momento que a gente começa a ler Agatha Christie e não sobrou nenhum, isso vai nos dar vontade de ler tudo sobre ela. Todos os livros fazem parte do acervo dela. Mais uma vez, sentindo-se ameaçados, todos vigiavam uns aos outros, trocando olhares furtivos. Então, olha só, gente, a mais famosa escritora de romances policiais do mundo e uma das escritoras mais vendidas e traduzidas até hoje, durante praticamente 50 anos. A autora inglesa escreveu 80 romances, várias coletâneas de conto e 12 peças teatrais. Essa é a nossa amiga Agatha Christie. Esse é um exemplo muito bom. Estou deixando da série. Você está abusado também, né, Alisson? Sim, senhor. Turma, esse material vocês querem que eu mande no grupo? Eu tenho que mandar, né? Manda sim, professor. Tenho que mandar, então eu vou mandar. Eu tirei Vou print. mandar o grupo, tá? Foi um prazer dar aula para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, não saiam de casa. E um beijo, tá? Tchau, turma. Leiam, hein? Leiam o livro. Beijo.